Amigos, é com o coração em festa que a gente recebe o nosso companheiro Cláudio Verflute, trabalhador não somente do Esperança, mas do movimento espírita aqui do nosso estado. Com o tema de hoje, depressão, ansiedade e pensamentos suicidas. Uma boa noite para todos. É muito bom estarmos aqui no Irmão Tomé, essa casa cada dia mais bonita. Vocês estão de parabéns com esse trabalho de manutenção e aprimoramento da casa em vários sentidos, qualificando cada vez mais esse trabalho. E é isso que nós precisamos fazer em nossa vida e nossa história. Buscarmos elevar o nosso pensamento, qualificar as nossas emoções, buscarmos viver com maior qualidade de vida. Nós tivemos agora uma reunião internacional da Organização Mundial do Trabalho, que aconteceu em Davos. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver, que neste ano eles incluíram um assunto que é do tema da noite de hoje, também como a segunda maior causa de prejuízo e afastamento no trabalho no mundo, que é a ansiedade seguida pela depressão. Então, além dos acidentes que geram dificuldade para os trabalhadores, como citado na prece, pelo desastre que aconteceu em Minas Gerais, nós também temos um grande número de silenciosos desastres acontecendo com pessoas que estão perdendo a saúde mental pelo excesso, pelos rigores de um trabalho sem limite e que está gerando problemas muito sérios a nível da temática dessa noite, depressão, ansiedade e pensamentos suicidas. Também, por acaso, nós estávamos vendo, nesse fim de semana, reportagens mostrando como vem aumentando no mundo inteiro essa ideação e tentativa e prática dessa ideação, desse precoce desencarne que chamamos de suicídio, inclusive dentro do próprio meio religioso. Inúmeros sacerdotes, inúmeras pessoas que vivem nesse meio, que aprendemos a elevar o pensamento. Tivemos, inclusive, a notícia há 2 dias atrás de um pastor bastante conhecido nos Estados Unidos que suicidou. E aí é o questionamento que se faz. Se Paulo nos convida a elevar o pensamento, como pessoas que buscam, inclusive, esse elevar do pensamento, ainda estão presos à teia da depressão? E é um pouco o que nós vamos refletir nessa noite, o porquê que esse tema ainda é tão significativo para o nosso estudo. E nós vamos, então, começar trazendo aquilo que Charles Darwin ele buscou lá atrás. Entender que nós temos emoções muito fortes, que são básicas, primitivas, e que nos mexem muito emocionalmente conosco. Serão elas, são bastante conhecidas, a raiva, a tristeza, a alegria e o medo. Colocamos a tristeza e o medo, inclusive modificamos a cor, pois o excesso da tristeza nos gera o quê? O estado depressivo. E o excesso do medo nos gera o quê? O estado ansioso. Então nós estamos vendo que na raiz das emoções nós temos como base algo natural. Ou seja, sentir tristeza, sentir alegria, sentir medo e sentir raiva, todos nós sentimos. Independente da condição. Nós temos que cuidar para que essa emoção básica não se transforme num pensamento obsessivo, numa ideia obsessiva.
para que ela não seja exagerada em nossa existência, a ponto de não conseguirmos mais contê-la, e ela exagere nessas verdadeiras doenças da atualidade, que são os transtornos ansiosos e os transtornos depressivos, que nós vamos refletir um pouco mais. E é bem interessante essa passagem do Evangelho de Lucas, que está lá uma citação. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Olha que interessante. Dormindo de tristeza. Nós trouxemos principalmente para refletirmos sobre esse tema. Isso está lá no Evangelho, mais de 2000 anos atrás. Lucas, não sei se todos sabem, é médico. Foi um médico, ele foi à região de Jerusalém, ele não conheceu Jesus, mas ele entrevistou aqueles que lá estavam e conheceram o Mestre, e construiu todas as suas citações a partir disso. E Lucas nos traz essa reflexão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os, se fosse apenas dormindo, é uma coisa. Eles podiam estar cansados e dormindo. Eles podiam estar desligados e dormindo. Mas eles estavam dormindo de tristeza. Ou seja, em alguns momentos, a tristeza pode nos fazer dormir para a vida. Pode nos tirar da nossa existência plena. E quando nós vamos aqui para a classificação da depressão, ela é classificada como distúrbio do humor que envolve distúrbios emocionais, cognitivos e comportamentais. Ela vai gerar uma tristeza, um desânimo, uma diminuição da autoestima, um isolamento, uma impotência, levando a alto risco de suicídio. Daí a grande preocupação com a depressão. Ou seja, ela começa com a tristeza, uma emoção natural, básica, que todos nós temos, mas pode ir a um estado que a gente fique tomado, como que dormindo nessa tristeza. E nós começamos a não conseguir mais executar as atividades necessárias em nossa existência e ficamos nesse estado meio entorpecido para a vida. Continuando, entre as alterações cognitivas, ou seja, do pensamento, nós temos um déficit de atenção e concentração, um déficit de memória, uma dificuldade de tomada de decisão. Então, uma pessoa fica com uma dificuldade de cognição, que muitas vezes procura ajuda, e ao invés de se identificar que é um estado depressivo, ela ainda é tonificada com a medicação. Então, algumas medicações podem gerar, e nós vamos conversar daqui a pouco, muitos estão vivendo a junção do estado de ansiedade e depressão associado. Vamos chegar lá. Então, aqui eu tenho perda em vários níveis cognitivos, também eu posso ficar preso no quarto todo o tempo, aumento o que é a latência? Esse tempo entre uma pergunta e uma resposta, diminuição da fala e da voz, podendo chegar ao mutismo, eu não quero mais falar, eu não consigo mais falar, e há uma lentificação psicomotora, eu tenho dificuldade em me movimentar. Pegando a passagem de Lucas, é como se eu estivesse dormindo de tristeza. Eu fico completamente paralisado, não só na cognição, como na minha resposta física ao movimento. Eu começo a ter dificuldade de me movimentar na vida.
E aí eu posso ir para sintomas que são chamados psicóticos, com ideias delirantes de conteúdo negativo, que é a fixação do pensamento negativo, delírio de ruína e miséria, eu acho que tudo vai dar errado na minha vida, que eu sou culpado de tudo, e começo a ter alucinações depressivas e auditivas. Bem interessante que isso aqui são terminologias técnico-científicas, mas nós vamos ver bastante aí uma similaridade depois com uma ação espiritual sobre a mente da pessoa que se encontra nesse estado. Porque, se nós observarmos, nós já temos aqui, por si só, um delírio de culpa, de miséria, de baixa estima, mal-estar consigo mesmo e com uma visão negativa de vida da própria pessoa. Mas ela pode ser secundada por companhias espirituais? É bem mais fácil, não é isso? Porque eu já estou pensando com esse padrão de pensamento. E aí, por campo de ressonância, por similaridade no pensar, eu sou ainda incentivado por esses amigos da espiritualidade. É complicado esse termo amigo? Obrigatoriamente eles são inimigos? Na maioria das vezes não são inimigos. Podem ser, mas muitos podem ser espíritos que nos acompanham por similaridade do pensar. E eles acabam induzindo ainda mais esse estado deplorável e que começa a gerar sintomas no corpo, como mãos frias, pálidas, cianosadas, ou seja, começam a ficar escurecidas. Temos palidez nos lábios, hiportemia, eu começo a sentir frio, tremores, espasmos, a pressão arterial pode ficar alterada, eu posso ter a alteração na língua, no apetite, ter constipação intestinal, vários sintomas físicos. Que outros sinais e sintomas, prejuízo na capacidade de pensar ou tomar decisões, começa a ter dificuldade de ir ao trabalho, ausência de interesse no presente e no futuro, pobreza de movimentos, mímica apagada e linguagem lenta. Por isso que está lá como uma preocupação da Organização Internacional do Trabalho, porque uma pessoa nessas condições começa a não conseguir mais produzir adequadamente, tendo que se ausentar do seu trabalho. Segundo a classificação internacional das doenças, nós podemos ter episódios depressivos, um transtorno depressivo recorrente, um transtorno afetivo bipolar e uma distimia. Episódio depressivo não obrigatoriamente ele pode acontecer num momento da vida e não retornar. Então ele é um episódio isolado. Quando tomado por essa tristeza que chega a essa condição tão forte, eu chego a um episódio depressivo, eu posso começar a ter esse transtorno depressivo sequencialmente, em vários momentos, por uma condição que eu não estou conseguindo enfrentar. Eu posso ter o que é o bipolar, momentos de euforia, de mania, em que eu fico muito agitado e depois sobrevém uma condição de culpabilidade, mal-estar, com tudo aquilo que eu exagerei e eu caio numa condição depressiva. Ou posso ter um estado em que esse processo depressivo é crônico e que pode levar muito tempo, que a gente chama de distimia. Também é interessante que a depressão acaba gerando o que a gente chama de comorbidade, que é um aumento na dependência do álcool, em 24%, dependência de drogas, em 13%, e abuso de drogas sem dependência de 7%. Então, além disso, eu acabo tendo um movimento de fuga por algum tipo de entorpecimento daquele meu estado de tristeza. Ao invés de eu buscar uma forma mais natural, através de movimento, através de estímulo, através de trabalhar a minha própria história, eu caio numa fuga que ainda pode exagerar meu quadro.
Trouxemos uma fala de Edgar Allan Poe, de 1848, em que ele diz: durante essas crises de absoluta falta de consciência, eu bebia. Só Deus sabe o quanto. Naturalmente, meus inimigos atribuíam a loucura à bebida, ao invés de atribuírem a bebida à loucura. Isso está lá, 1848, é antes do lançamento do Livro dos Espíritos. Por isso que nós trouxemos o texto, em que uma pessoa bastante conhecida do seu tempo, ele prendia esse estado depressivo e bebia só, como ele mesmo diz, o quanto e por que a pessoa faz sem ter noção de que está numa comorbidade de um estado depressivo. E agora também está lá na epístola que Paulo fala a Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que interessante, a palavra ansiedade está lá na epístola de Paulo a Pedro. Ou seja, ele já ficavam os discípulos muito o quê? Ansiosos, com o risco ao enfrentar o Império Romano, com as dificuldades que viviam no seu próprio meio. Então a ansiedade também é uma coisa o quê? Bastante antiga. Nós estamos vendo que o estado depressivo está lá em dormirem de tristeza e o estado ansioso está lá na fala de Paulo a Pedro. Ok? Na epístola de Pedro, desculpa. E aí entramos na ansiedade. A ansiedade é um estado emocional direcionado ao futuro com componentes psicológicos e fisiológicos que fazem parte do espectro normal das experiências humanas. Ela passa a ser patológica quando é desproporcional à situação que desencadeia ou quando não existe um objeto específico ao qual se direcione. De modo geral, se pode diferenciar a ansiedade normal da patológica, avaliando-se a reação ansiosa, se é curta duração, autolimitada e relacionada ao estímulo do momento ou não. A ansiedade, quando patológica, é um estado emocional desconfortável com um sentimento subjetivo de medo ou terror, hipervigilância e pânico. O que tecnicamente entendemos é o quê? Que a ansiedade vem de uma emoção natural, medo. E que quando eu projeto para o futuro, enquanto eu temo o que pode me acontecer, eu posso desenvolver esse estado. Se eu desenvolver, tendo algo claro, algo que eu entendo que vai acontecer, exemplo, antes de uma viagem, antes de uma prova, eu posso entender que é natural, posso usar alguma maneira, algumas formas para baixar esse nível de ansiedade, mas não obrigatoriamente ela se transforma em algo patológico, em algo que pode chegar a um transtorno. Agora, quando eu não cuido dela e ela começa a se exagerar, ou ela tem elementos do passado que inconsciente estimulem esse exagero, eu posso ter um estado desproporcional ao que eu estou vivendo. E aí eu posso chegar a transtornos de ansiedade, que são essa ansiedade já de uma forma muito intensa, gerando também comorbidades ansiosas. Hoje nós estamos com um problema que também está complicando um pouco mais, que é o próprio excesso de estímulo está gerando uma ansiedade residual. O que seria isso? Nós temos no universo, através dos meios de comunicação em massa, que chegam a nós por diversas formas, trazendo muita informação, de fácil acesso, podendo ser utilizado por muito tempo, gerando um resíduo ansioso e um excessivo estímulo visual. Eu estou falando aí da internet, do smartphone, da TV, das várias formas de acessar os vídeos, as imagens que geram e começam a gerar em nós
um medo de estar em desconexão, que é chamado fear of missing out, que é um medo de estar desconectado, uma necessidade de ter informação e uma voracidade em receber essa comunicação que muitas vezes não damos e não temos tempo hábil para processar. Nós temos muito mais informação hoje do que capacidade de leitura. Eu não teria a menor condição de ler os livros que tenho e os artigos que tenho no computador, no HD externo, que se multiplicam e que a gente recebe muitos textos, muito conteúdo, muitos vídeos pelo WhatsApp, pelo Facebook, por várias dessas mídias, que não estão dando mais conta de acompanhar. E, igualmente, geram estímulos à nossa mente, que também geram um resíduo ansioso, que se sobrepõe à ansiedade natural e pode a transformar numa ansiedade patológica. E aí nós podemos começar a sentir aflição, angústia, um desejo ardente por algo, uma impaciência, uma atitude emotiva relativa ao futuro e que se caracteriza por alternativas de medo e esperança. Ao mesmo tempo, eu espero, eu me frustro, eu tenho medo, eu acho que está muito difícil, que o mundo está difícil, e eu começo também a abrir a minha mente igualmente a pensamentos suicidas. Aqui nós não vamos ler isso tudo, é uma explicação da neurociência que hoje entende que a ansiedade também vem como o quê? Como um estímulo do ambiente em que a amígdala cerebral, um órgão de proteção mamífero, é estimulado para a proteção do organismo ao perigo. Só que ele trabalha por semelhança de ambiente. Então eu posso ter vivido uma situação na minha infância e a minha amígdala guarda como uma sensação de medo, de sobrevivência, e eu posso viver uma sensação no meu estado adulto, e esse órgão dispara através de um eixo que sai do hipotálamo, hipófise, adrenal, produz adrenalina, produz cortisol, faz o nosso corpo ficar armado, preparado para a luta, para a fuga, como se tivéssemos num alto risco e precisássemos de todo o nosso ser para enfrentar aquela situação. Só que, na verdade, não está acontecendo na realidade nada. Mas o sistema, como trabalha por semelhança, ele não consegue entender que foi uma situação do passado que está gerando essa semelhança de risco no presente. E nós podemos sentir várias sensações no corpo, porque ele afeta o sistema nervoso autônomo ou automático, que faz com que a gente fica hiperventilando o pulmão, fica podendo sentir até tontura, podemos sentir batimento acelerado do coração, tremores, podendo sentir náusea, podendo sentir vontade de urinar, podendo sentir descargas diarreicas, podendo sentir dificuldade de movimento, mudança de temperatura corporal, com uma transpiração excessiva, uma região com transpiração gelada, a outra sentindo muito calor ao mesmo tempo. Aí a gente começa a sentir o quê dessas sensações todas? Medo. E aí o medo vai gerar mais o quê? Mais medo. Aí nós podemos, esse medo vai se amplificando, porque agora eu estou sentindo coisas no corpo e eu posso chegar a uma condição de pânico, que seria já todas essas sensações que eu já não consigo conter, tomando conta da minha mente e me deixando num estado de exagero ansioso. Está complicado? Está dando para acompanhar? Eu estou tentando trazer coisas da atualidade, mas com uma linguagem que possa ser entendida. Então aqui, as comorbidades da ansiedade vão a um estado de fobia,
que é muito interessante, a pessoa pode, de um problema do passado, ela descarregar com uma fobia de determinado assunto. Tem pessoas que têm fobia de borboleta, de pássaros, de aranha, de local fechado, de ser abandonado. E essas fobias ela não entende e ela dispara todo um processo ansioso exagerado. E ela pode ter uma origem que, para complicar um pouco, desta vida, do passado ou de outras existências. Que também eu posso viver uma situação nessa existência e gatilhar, ou seja, trazer uma sensação de algo que eu vivi em outra existência. E aí eu vou ter uma somatória traumática. E o meu sistema vai ficar ainda mais hiperexcitado. Porque talvez em uma outra existência aquela situação gerou o meu desencarne. Nessa, não. Mas o meu sistema pode entender como de altíssimo risco aquela condição e gerar todo um processo de sensações muito intensas para o meu corpo. Também, o pânico a gente já falou, que são todas essas sensações que vão gerando um estado de total descontrole. É bem interessante que muitas vezes as pessoas que têm pânico são aquelas que gostam muito de controlar, porque pânico é a perda de controle, e elas ficam querendo também controlar as sensações. E quanto mais eu tentar controlar uma sensação ansiosa, eu vou gerar mais o quê? Ansiedade. E aí essas sensações vão amplificar, e a pessoa que tem o controle sobre sua vida e que gosta de controlar tudo e todos, isso ficará ainda mais intenso e fora do controle, podendo chegar ao estado de pânico. Também desse estado de pânico eu posso ficar com agorafobia, que é aquela sensação de que eu vou ter o pânico em alguma situação, que eu vou ter se eu for num local com muitas pessoas, se eu sair de casa sozinho, isso vai acontecer de novo, se eu entrar no supermercado, se eu for numa festa, ou se eu estiver atravessando na ponte, como que eu vou fazer se eu estiver dirigindo na ponte e eu tiver uma crise de pânico? Aí eu começo a projetar mentalmente uma situação que ainda não existiu, e gerando uma ansiedade do que eu vou viver. Algumas vezes elas acordam de manhã cedo, é muito comum na agorafobia, e começam a projetar o que pode acontecer no dia inteiro. E aí o nível de ansiedade faz o quê? Vai lá em cima e a pessoa perde o controle sobre si. Compliquei? Acho que a gente se enxerga mais do que gostaria com todas essas falas, porque todo mundo aí está vivendo esse estímulo muito grande de toda essa massa de informações. Também a gente pode cair um número bem substancial à fobia social, que é essa dificuldade de convivência com o outro, que vai se assemelhar lá na depressão. Se você começarem a ver, tem muitos sintomas que vai ficar confuso eu entender se a pessoa está na depressão ou está numa exagerada ansiedade. Porque tanto em um quanto no outro, eu posso ficar numa fobia social, eu posso querer me isolar, eu posso me sentir muito mal, eu posso cair numa baixa estima por tudo que eu estou sentindo. Também eu tenho o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, que eu entro num estado de ansiedade tal que eu já não consigo desligar. Aí eu fico com aquela ansiedade alta permanentemente, eu não consigo mais desligar, dormir, eu posso passar dias dormindo mal, eu começo a ter uma insônia permanente com uma baixíssima qualidade de vida. Então, vocês estão entendendo, por isso que a gente começou com alguns toques lá do Evangelho, que essa questão é antiga, mas pelo excessivo estímulo da atualidade, isso está crescendo muito em nossa sociedade, a ponto de se estimar que a segunda causa de morte no futuro será a depressão.
após as doenças cardiológicas. Só que muitas das doenças cardiológicas são estimuladas pela excessiva ansiedade. Então, nós estamos vendo que a ansiedade e depressão também são extremamente perigosas para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida. E aí, nós vamos agora pedir orientação aos espíritos. Até agora, nós fizemos uma reflexão do que se sabe dessa temática na ciência. E a espiritualidade, o que nos fala desse assunto? Então vamos lá. Temos lá na obra Autodescobrimento, uma busca interior, psicografia de Divaldo pelo espírito Joana de Ângeles, o que Joana nos fala. Na gênese profunda dos transtornos de comportamento da criatura humana, forçoso é reconhecer a ação poderosa da hereditariedade, destacando-se como causa endógena de gravidade. Então, Joana cita que alguns desses casos pode vir de origem genética. Então, quando eu tenho processos desse no processo familiar, eu posso favorecer o desenvolvimento destes transtornos. Mas ela continua, além dela, anotamos as que derivam do quimismo cerebral em desconcerto, ao lado de outros fatores que se apresentam como sequelas de enfermidades infecciosas, de distúrbios psicossociais, socioeconômicos e do interrelacionamento pessoal e de traumatismos cranianos. Ou seja, a origem dos transtornos também podem vir. O Brasil vive um momento socioeconômico muito difícil, que favorece o desenvolvimento desse estado ansiodepressivo. Também nós temos uma dificuldade social, países como, exemplo, uma Venezuela, com toda a dificuldade que está vivendo, isso exacerba ainda mais na população esses estados. E nessa área do interrelacionamento pessoal, tem uma pesquisa dos Estados Unidos, que é o relatório ACE, que mostra que a violência familiar ou violência doméstica, foi uma pesquisa feita com 70 mil indivíduos, é a maior causa de comorbidade entre as pessoas, entre elas a depressão e várias outras doenças. Então, esse relacionamento familiar em desequilíbrio pode igualmente ser uma grande forma de produzir no futuro um distúrbio ansioso ou depressivo na criatura. Também, na mesma obra, Joana nos diz, certamente todos eles encontram campo propício na fragilidade da personalidade que se desarmoniza, cedendo espaço mental a fixações negativas, obsessivas compulsivas, fóbicas, depressivas, que se manifestam em forma psiconeuróticas. O que Joana está dizendo aí? Que aí a minha mente, em descuido, ela vai favorecendo as fixações mentais, que podem desenvolver como forma de descarga, um transtorno obsessivo-compulsivo, um estado depressivo a partir do que eu estou vivendo, uma condição, eu fico fixado a um medo qualquer, a uma mágoa, a um sentimento de culpa, a um estado em que eu não vejo mais esperança de mudança na minha existência. E aí parece que os meus dias já não têm mais solução. Também, continuando, Joana aprofundando, também na sonda da pesquisa no ser, vamos vendo enfraquecendo os efeitos da conduta ancestral reprovável, quando das experiências evolutivas e reencarnações passadas. Traduzindo, eu também posso trazer de outras existências condutas em que eu não fui cuidadoso, que eu não soube lidar e que isso ela reverbera na minha mente, estimula essas práticas na atual existência. E aí eu vou ter favorecido a essa ideia obsessiva,
a essa ideia fixa, a essa dificuldade de enfrentar as dificuldades da atualidade. Não caindo apenas no estado de tristeza, mas no estado de depressão. Não caindo apenas no estado de medo, mas no estado de pânico ante a questões que são provas ou expiações necessárias à nossa transformação evolutiva que cada um de nós deverá passar. E aí, quando um determinado familiar passa pela prova de ir precocemente por uma doença qualquer para a espiritualidade, a família que permanece não aceita. E fica preso a esse sentimento, tentando entender aonde falhou, por que isso aconteceu, sendo que em algum dos casos é da natureza do processo do outro. Quando eu vivo uma condição traumática num ambiente social, eu exagero essa condição e me considero a pior pessoa do mundo porque eu perdi meu emprego, porque a minha condição financeira não é das melhores, e aí eu vou abrindo o campo psíquico através de uma conduta que eu não mantenho integridade e força para enfrentar as adversas condições socioeconômicas, psicossociais, familiares e do meio em que eu estou inserido. E aí, também ela continua dizendo, nesses estados depressivos, a apatia se manifesta, não raro, dominando as paisagens emocionais da pessoa. Essa apatia impede a realização das atividades habituais, matando o interesse por qualquer objetivo. É uma indiferença tormentosa que isola, a pouco o paciente do mundo objetivo, alienando-o. Se você pegar, a Joana está falando bem parecido com as informações técnicas sobre os estados depressivos, mostrando que isso vai acontecendo e nos tirando nesse estado depressivo do mundo, da execução dos nossos objetivos. Também ela nos lembra da atitude egocêntrica, que é o ego pensando em si, querendo que o mundo sirva-o, que faz com que ele fica preso a uma infância, ele não amadureça, ele não desenvolva a maturidade psicológica na idade adulta, sentindo ser desconsiderado, desamparado, sem chance de triunfar. O cansaço decorrente de tentativas malogradas de autoafirmação, de empreendimentos perdidos. E aí eu posso chegar no exagero e achar que a minha vida não vale mais a pena. Porque se eu não tenho as facilidades que eu tinha naquele momento que eu era cuidado pelos meus pais, que eu tinha tudo muito fácil, eu não amadureço e não quero enfrentar a vida ativa, e aí a vida começa a parecer que não tem mais sentido, que a minha vida não deslancha, que a minha vida não se constrói, porque eu estou preso a um estado infantilizado e eu não consigo verdadeiramente ter a maturidade do adulto para enfrentar as dificuldades naturais dessa sociedade altamente competitiva que nos estimula a crescer sempre e melhorar em nossas condições. Também, Joana continua, quando este imaturo, o ser, lamenta-se, teme e transforma o instrumento de educação em flagelo que o dilacera, ou seja, essas situações que deveriam ser para ele uma educação, um amadurecimento do seu ser, ele acha que é uma perseguição, que todos estão contra ele, que ele fica desventurado pela rebeldia, ou entrega de ânimo, negando-se à luta, autodestruindo-se sem se dar conta. Aí ele pode ir para quê? Para os vícios, para o álcool, para a droga, para as fugas de várias formas, para não enfrentar essa necessária educação, essa reforma íntima de sentimentos, pensamentos e atitudes. Surge, então, como decorrência de sua falta de valor moral, esses transtornos depressivos ou de bipolaridade, que nós já citamos, que o conduzem a lamentável estado de autoabandono,
portanto, de autocídio, que é anterior ao suicídio. O ser começa a se abandonar, não cuidar mais de si mesmo, entrando num estado de pré-suicídio, quando ele já não consegue mais estar bem consigo, com a sua história, a vida passa a ter um vazio, uma falta de sentido, de objetivo, que é um estado bastante perigoso para aquele que o vivencia. Também, enquanto ele não se conscientizar da sua possibilidade, ele aturde-se em conflitos de natureza destrutiva, foge para estados depressivos, mergulhando em psicose de várias ordens, como citado, que o dominam e inviabilizam a sua evolução, pelo menos momentaneamente. Esses impulsos primitivos do corpo não disciplinados provocam estados ansiosos ou depressivos, sensação de inutilidade, receios ou inquietações que vão se expressando ciclicamente e que em longo prazo se transformam em neuroses, psicoses e perturbações mentais. Aqui o que tem de diferente é esse ciclicamente, que algumas vezes a pessoa até dá uma certa mudança, mas se ela não fizer a verdadeira reforma, ela cai de novo naquele estado, ela busca de novo a fuga ao primeiro problema que ela venha a ter no seu desenvolvimento pela sua imaturidade psicológica e espiritual. Então ela até levanta, ela procura médico, ela vai no psiquiatra, ela é medicado, mas se ela não fizer, lembre que a própria Joana falou que o quimismo faz parte, então através de substâncias você pode ajudar a pessoa a se sentir melhor. A droga antidepressiva tem o seu espaço, as drogas ansiolíticas têm o seu lugar, mas se eu não saio desse emaranhamento psíquico, eu fico ciclando e a doença volta e eu preciso aumentar as doses e eu fico preso a essa medicação, pois eu não altero o padrão que gerou o distúrbio. Eu não altero muitas vezes essas formas e inconsciências do passado dessa existência ou de outras que são os estimuladores desse estado, e também desse excessivo estímulo social, desse uso abusivo dessa mídia, que também favorece a entrada nesse estado exagerado da mente. Também os espíritos nos falam, agora na obra Conflitos Existenciais, Joana nos fala da ansiedade, que são muitos os fatores predisponentes e preponderantes que desencadeiam a ansiedade. Além das conjunturas ancestrais defluentes dos conflitos trazidos de existências passadas, a criança pode apresentar desde cedo os primeiros sintomas de ansiedade, no medo inato do desconhecido e do não familiar. Então, a ansiedade é algo que pode vir desde a criança, que ela pode já ter ansiedade de ter que viver junto àquele núcleo familiar, junto àquela sociedade, junto às provas que precisará viver e passar, e é comum a criança que já tem terror noturno, a criança que já é, como diz hoje, é bem comum, hiperativa, e que os pais se apavoram, meu filho é hiperativo. Então, nós precisaremos aprender a lidar com essa hiperatividade natural e não apenas medicar, mas criar formas de que a gente possa construir maneiras dessa criança também se autorregular, buscando diminuir a ansiedade, através de práticas que diminuam esse estado exagerado de ansiedade. Essa ansiedade básica ou fundamental representa a insegurança que resulta de sentir-se a sós, num mundo hostil, em total desamparo, levando-a a um tormento, no qual nunca está emocionalmente onde se encontra, desejando conseguir o que ainda não aconteceu. Olha que interessante que Joana fala. Então eu começo a negar onde eu estou e querer também viver num mundo que eu não estou. E isso a internet ajudou bastante.
Porque a internet fez o quê? Exagerou a ilusão. E eu posso na internet viver qualquer personagem e deixar de ser quem? Eu mesmo. É comum pessoas que mudam de nome, mudam de sexo, mudam de idade, mudam de visual e que vivem várias subpersonalidades na mídia e no mundo virtual, vivendo em condições que são muito diferentes dela própria. E entram em si numa condição de total abandono e autocídio, porque gostariam de ser aquele personagem que eles criaram virtualmente. Podendo chegar a casos da pessoa se sentir uma viúva virtual. Teve um caso que a pessoa era casada pela internet com uma pessoa em outro país, e depois, quando essa pessoa o abandonou, ela se dizia uma viúva virtual pelo abandono do parceiro que ela nunca conheceu pessoalmente. E questões como essa estão ampliando. Pessoas que trocam a noite pelo dia, vivem a noite inteira em contato com pessoas de outras terras e não conseguem viver mais com a sua família presente, vivendo nesse mundo completamente fora da realidade a ser construída em si. Então, além disso, nós temos esse inconsciente do indivíduo inseguro, que tem uma necessidade de autorrealização, que quando não conseguida, ele vai para a ansiedade, produzindo um desgaste no sistema emocional, gerando muito estresse no comportamento. E aí existe uma necessidade de identificação de pensamentos irracionais que desencadeiam essa ansiedade. A ansiedade é, na conjuntura social da atualidade, um grave fator de perturbação e de desequilíbrio que merece cuidados especiais, observação profunda e terapia especializada. Ou seja, em alguns casos, é necessário procurar um profissional que ajude a pessoa a conseguir lidar em qualquer momento na vida com esse exagero ansioso que eu não sei a origem desses estímulos, desses gatilhos, desse disparo ansioso através do sistema psíquico. E aí, para terminar, isso tudo ainda complica um pouco mais, porque nós temos uma dimensão extrapsíquica, que é a dimensão espiritual, que faz o quê? Que favorece ainda mais o desenvolvimento do suicídio. Só para colocar como dado estatístico, de 14% a 15% dos pacientes deprimidos tentam o suicídio, 11% com êxito. Não considerar como tentativas de chamar a atenção. 15 a 22 apresentam nova tentativa no ano seguinte, 10% se suicidam em 10 anos. Então, nós estamos vendo que também amplia o uso de álcool e drogas, também amplia ser a condição de maior de 45, separado, divorciado, classe socioeconômica extrema, morar em área urbana, desempregado, aposentado, ser ateu, ter poucos contatos sociais e doenças crônicas, ou seja, não ter fé. E aí, na obra Mecanismos de Mediunidade, André Luiz nos fala, eu fiz questão de colocar a data 1960 dessa obra, e o homem, colocado nas faixas desse imenso domínio espiritual, em matéria, quanto mais estudada, mais se revela qual feixe de forças em temporária associação, somente assinala as ondas que se lhe afinam com o modo de ser. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos que nos exposem o modo de sentir. Parece que ele está falando de hoje. O que ele quis dizer com isso? Se eu penso demais em alguma coisa, eu vou associando pessoas, pensamentos, energias que estão naquela sintonia, que vão ampliar o meu estado.
E isso eu não posso fazer também pelo novo processo obsessivo chamado internet? Eu não posso procurar companhias na internet que se assemelham da minha forma ansiosa ou depressiva de ser? Tem sites atualmente que incentivam, inclusive, a prática suicida, que incentivam, inclusive, a automutilação, que incentivam ao completo desequilíbrio das pessoas e que elas se alimentam em trocas de pensamento. Isso é 1960, nós não tínhamos internet. Mas nós estamos vendo claramente isso acontecer em troca entre nós. Não precisa nem falar do desencarnado. Nós estamos agora com a internet buscando a tribo, buscando a vibe, a vibração daqueles que nos assemelham. Alguns dessas temáticas têm milhares de comentários depressivos em torno de um tema depressivo, que exageram ainda mais aquela condição depressiva da pessoa que posta alguma informação nesse sentido. E isso também, numa outra obra de Lamartine Palhano Júnior, um pesquisador capixaba dessa área do psiquismo e da mediunidade, ele nos coloca, no momento em que há esse desencadeamento de emoções conflitantes, é que os espíritos obsessores encontram o indivíduo que, naquele momento, lembra-se de situações passadas em que outras vidas, dos traumas, dos crimes, dos desafetos. Então, o que Palhano nos traz? Além disso, eu vou sendo encontrado pelos espíritos do passado, eu vou trazendo a lembrança de todo o mal que eu fiz em outra existência, e isso vai exacerbando o meu estado e favorecendo essa interferência espiritual obsessiva, que amplifica ainda mais o desequilíbrio tanto da ansiedade, do medo, da culpa, do desânimo, quanto do estado de medo do futuro, de dificuldade em lidar com as situações do presente, que se apresentam por toda essa pressão daqueles que no passado viveram alguma situação de desequilíbrio ao nosso lado e que também não nos perdoam. E aí nós temos na obra Céu e Inferno, de Allan Kardec, uma pergunta: um espírito obsessor pode realmente levar o obsidiado ao suicídio? Dessa comunicação espiritual. O que os espíritos respondem? Certamente, pois a obsessão, que de si mesma é já um gênero de provação, pode revestir todas as formas, mas isso não quer dizer isenção de culpabilidade. O homem dispõe sempre do seu livre-arbítrio e, conseguintemente, está em si o ceder ou resistir às sugestões a que o submetem. E a gente colocaria isso não só para o espírito obsessor desencarnado, mas para muitos que são espíritos obsessores encarnados, que ainda estimulam ainda mais o mal-estar daquele que o sente. Mas que nós podemos buscar ajuda, buscar formas de não se perder a esse sentimento. Também na obra de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, está lá. O suicídio é uma teia envolvente em que a vítima, o suicida, só se debate para cada vez mais confundir-se, tolher-se, embaraçar-se. A mente edifica e produz. O pensamento é criador e, portanto, fabrica, corporifica, retém imagens por si mesmo engendradas, realiza, segura o que passou e com poderosas garras conserva o presente até quando desejar. Ou seja, se eu não mudar o meu padrão mental, eu me mantenho naquela sintonia doentia, eu me mantenho naquele pensamento de tristeza, e um pensamento de tristeza vira um estado depressivo, e uma condição de medo vira um estado panicoso, e eu mantenho naquele estado perdendo a qualidade e muitas vezes a própria vida, pelo exagerar dessa situação e dessa condição
que a mente vai me mantendo preso. Na obra Após a Tempestade, Joana de Ângeles também fala: são também suicidas os sexólatras inverterados, os viciados desse ou daquele teor, os que ingerem altas cargas de tensão, os que se envenenam com o ódio e se desgastam com as paixões deletérias, os glutões e ociosos, os que cultivam o pessimismo e as enfermidades imaginárias. O que ela quis dizer com isso? O mecanismo de fuga não resolve um problema de tamanha gravidade. E a qualidade de vida vai despencando, porque a fuga não resolve e o Estado ainda exagera, porque eu não consigo satisfazer o meu ser com essas fugas do mal-estar. E eu ainda vou ficando pior com a realidade que eu vivo, porque nada disso muitas vezes me tira do estado ansioso, nem do estado depressivo. Me dá uma ilusão de bem-estar que não se mantém. Aí eu preciso de mais droga, aí eu preciso de mais álcool, aí eu preciso de mais comida, de mais compra, de mais alguma coisa, pois meu estado psicológico se mantém preso ao pensamento enfermiço. Aí, na obra Céu e Inferno, que motivo pode ter levado alguém ao suicídio? O tédio de uma vida sem esperança. Olha a outra resposta. Por que não existe o nada? Muitos falam, eu vou para o nada. O problema do ateísmo, por isso que a religiosidade nos ajuda a enfrentar a situação. Porque no ateísmo eu acho que não tem nada lá, do outro lado. Então eu acho que eu, a partir do suicídio, vou para esse nada. Sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negava. Isso são, nessa obra, entrevistas a pessoas que se suicidaram. Nessa obra, O Céu e o Inferno, tem um capítulo inteiro só conversando com suicidas que dizem o que viveram do lado de lá, na outra esfera. E por último, nós, para mudarmos esse perfil, temos que racionalizar um tormento, trabalhar mediante a reflexão, a adoção do otimismo, ter mais paciência e equilíbrio para que eu possa ficar melhor interiormente. O que Joana nos orienta? Leituras edificantes, renovação mental e emocional, a técnica da yoga, olha que interessante, ela cita na obra a yoga, disciplinando a vontade e o sistema nervoso, são valiosos recursos psicoterapêuticos ao alcance de todo. Aí que a gente fala, por mais que a yoga venha do Oriente, a espiritualidade nos recomenda como técnica psicológica e física de libertação, principalmente para os estados ansiosos. Nunca se esquecer também da meditação, orquestração de Joana, induzindo a calma e ao bem-estar. Também a compaixão, a caridade em relação a si mesmo e ao próximo, trabalhando em busca de ajuda ao semelhante. Com isso nós vamos ter uma vida mais alegre, nós vamos nos autorrealizar, porque nós vamos estar mais sintonizados com o divino. Também ela orienta a psicoterapia, que pode ajudar a detectar as causas da ansiedade, que pode ser remanescentes das outras existências, e que pela psicoterapia você vai liberando pouco a pouco o paciente, através da confiança, e encorajando para uma vida mais saudável. Então, segundo Joana, em alguns casos é necessário também, quando a pessoa não consegue esse autocuidado, essa terapêutica interna somente per si, esse cura-te a ti mesmo, você poderá ser ajudado na psicoterapia. Também ela completa pedindo cuidados especializados, a bioenergia por meio dos passes e da água fluidificada, que restaura o campo vibratório e revitalizam as células. O hábito da oração,
o cultivo dos pensamentos dignificadores que acabam sendo o coroamento do processo curativo para o encontro da saúde e da paz. Se vocês perceberem, aquilo que Emmanuel falou no Pão Nosso, por que é tão difícil algumas vezes eu chegar? Que eu posso estar tão mal, que eu primeiro preciso trabalhar o corpo, a mente, para poder pouco a pouco chegar a essa condição de elevar o nosso pensamento pela prece. Mas eu posso buscar na casa espírita essa ajuda, mas é fundamental a reforma íntima. A minha mudança interior, a minha mudança de comportamento, o aprender a amadurecer e enfrentar a vida em que estou, os momentos em que vivo, as dificuldades que ainda passo e que cada um tem uma, pois isso é pessoal e intransferível e todos nós precisaremos buscar força para vencer as nossas dificuldades. E, por último, chegando à fala de Joana, condicionado para os triunfos de fora, não se arma o homem para as conquistas interiores, mediante cujas realizações se imunizaria para as dificuldades naturais da luta, com que se encontra comprometido em prova da própria ascensão. O que eu acabei de falar, a reforma íntima. A vida é um poema de amor e de beleza esperando por nós. Quando sabemos amar e valorizar a beleza da vida de cada um de nós. E para terminar, na epístola de Paulo aos Filipenses trazemos: não vos inquieteis com nada, mas em todas as circunstâncias manifestai a Deus as vossas necessidades por meio de orações e de súplicas. Na verdade, eu não pedi a leitura preparatória, nem escolhi, mas nós vamos terminar com uma mensagem que foi citada na leitura preparatória, da importância de que, se tivermos essa fé, essa fortaleza interior, nada nos abalará. A nossa infantilidade, o nosso egocentrismo, a nossa imaturidade, a nossa dificuldade com o que fizemos em outras existências e no passado dessa própria, é que nos atém aos pensamentos negativos, à dor, aos transtornos, à ansiedade, aos processos depressivos. Mas quando aprendermos a amar, aprendermos a viver de outra forma, a presente encarnação, a presente vida, a presente história, os presentes desafios, nós encontraremos essa forma de estar em sintonia, desta oração que nos liga à divindade, desta religião que é religar a Deus, é ligação com o divino, é trazer o divino como parte de nossa essência, parte de nosso ser, parte de nossa vida, para que possamos nos sentir com alegria, para que possamos nos sentir com fortaleza, para enfrentarmos qualquer dificuldade de nossa história e triunfarmos nos sentidos amparados por Deus. Muito obrigado.